Sobre atividade física, a gente viu esse grupo aí, né, se exercitando e sabia que os exercícios são um forte aliado no tratamento contra a depressão? Uma pesquisa recente mostra que alguns têm um papel importantíssimo nesse cuidado com a depressão. Sabe qual atividade? Dançar. Mais de 200 estudos foram analisados com cerca de 15 mil pessoas. E aí eu convidei esse amigo querido que sempre me ajuda, o fisiologista João Elias Dias Nunes, que está aqui comigo. João, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. E esse sempre à disposição. Exato, e esse estudo que prova, por A mais B, que o exercício físico ajuda também na saúde mental. O que acontece com o nosso organismo, você que é fisiologista, e que ajuda nesse tratamento? Então, basicamente, o exercício ele é um fator equilibrante de todo o sistema fisiológico. E ele atua especificamente no cérebro, produzindo fatores de crescimento, isso é importante para o tratamento da depressão. Ele também atua como um anti-inflamatório. Então, são várias substâncias que são liberadas pelo próprio sistema nervoso central, que vai fazendo toda essa mudança, essa adaptação em relação ao exercício e à depressão, nesse caso. E aí, no caso, por quanto tempo? Porque é preciso haver uma constância, né? Sim. E esta pessoa que passa por esse quadro e com certeza tem uma equipe cuidando, né? Ali. Sim. Com psiquiatra, psicólogo, enfim, uma equipe multidisciplinar. Começa a se perceber o resultado, esse bem-estar, parece que o sentimento de paz. Isso por quanto tempo? A gente pode mensurar isso, João? Pode. Essa resposta ela é bem rápida, assim. Olha. Em torno de 8, 12 semanas, você já vai começar a perceber muita diferença nesse sentido. Mas é importante as pessoas terem consciência de que exercício é para a vida toda. Então é algo que a pessoa tem que se adaptar em fazer. Então, o que a gente sempre diz? É melhor começar devagar e não parar do que querer começar de uma vez, 3, 4, 5, 6 vezes por semana e depois não conseguir continuar. O importante é começar e não parar. Os resultados vão surgir naturalmente. E aí depois a gente se adapta, se acostuma e sente falta. Exatamente. Eu falo por mim, a gente sente falta, não é? Porque aí quando para, você sofre o processo reverso. É igual uma planta, você está aguando ela, ela está bem. Quando você para de aguar, ela começa a sofrer, né? E aí esse estudo, né, que foi feito, acho que você deve ter acompanhado, mostrou que a dança, o dançar ajuda em muito. Por quê? Ai, dançar é bom demais, né? Esse é um dado interessante. Não é? Eu achei muito. Isso mostra, para mim, mostra que existe uma conexão muito grande entre essa parte que a gente chama de biológica e a parte psicológica. Na verdade, elas estão muito interligadas. E a dança tem muito esse componente, né? Da alegria, da satisfação. Do respirar. Do respirar, né? De ser uma atividade mais lúdica, vamos dizer assim. Então, mas se quiser fazer exercício com intensidade, também vai funcionar. Inclusive, nesse estudo, pessoal, que foi feito, mostrou também que a caminhada, a corrida, os exercícios aeróbicos, né, esses que exigem do nosso coração, também funcionam muito bem nesse sentido. Inclusive, a gente tem aqui imagens, é bonito ver o movimento, não é, João? Sim. É muito bonito. Sim. E os exercícios de força também. Então, assim, a variação é muito grande. A variedade de exercício é muito grande, porque a pessoa precisa inicialmente escolher algum desses que traga alguma satisfação, algum prazer e iniciar. Especialmente nesse quadro de depressão, que já tende a ser mais difícil da pessoa buscar esse tipo de solução, né? Mas tem que quebrar o ciclo, né? O João trouxe uma questão muito interessante, que é essa dificuldade, muitas vezes a resistência, às vezes até a falta de ânimo para dar né, para tentar, para ir. Né? Eu vou deixar essa pergunta com ele. Se você também tem alguma coisa para comentar conosco, vai lá no nosso WhatsApp e no YouTube. E aí a Tatiana Ribeiro, sabe, João, a nossa repórter aqui do Você, ela está justamente numa academia. Você conhece Lepre, né? Sim, Guilherme claro. Lepre, que é um profissional da educação física aqui em Uberlândia, muito conceituado, e que vai trazer, né, Tatiana, essa experiência, assim, a percepção dele com alunos que passam por isso, não só a depressão, mas a ansiedade, a tristeza. Leve meu boa tarde, o meu e do João, para ele, viu, Tati?
Pode deixar, Mônica. Vou falar aqui com o Guilherme, já mandando boa tarde para você, tá? Dela e do João, que está lá no estúdio. Então, né? Ele já estava até conversando aqui comigo, perguntando se eu faço algum exercício. Eu já fiquei aqui numa saia justa, mas já prometi que eu vou fazer exercício, vou voltar minhas caminhadas. Mas, Guilherme, o que está sendo discutido lá no estúdio é sobre os benefícios do exercício físico para quem está aí no momento fora, para todo mundo, claro, mas para quem está num momento de estresse, ansiedade, esses benefícios são significativos, né? Boa tarde, Tati. Boa tarde, Mônica, João. Você aí de casa, os benefícios do exercício físico, eles são inúmeros. Mas, colocando essa temática de ansiedade, depressão, estresse no nosso dia a dia, é fundamental a gente ter, primeiro, consistência nos treinos para a gente conseguir sentir, ter a percepção das nossas capacidades, que a gente vai ajustando de encontro com cada pessoa. O que é importante para que ela tenha essa consistência? Ela saber o quão é capaz em executar os movimentos. Isso é primordial e é muito interessante o decorrer de processos progressivos de treinos e ela vai sentindo cada vez mais essa motivação para continuar o exercício. Então, na verdade, tem muita gente, você falou algo aí que para começar é difícil, né? Ela acha que não vai conseguir, não tem ânimo para começar. No seu caso, por exemplo, aqui você tem muitos alunos, você tem contato com muitas pessoas. Você teve casos de pessoas que chegaram aqui com casos aí de ansiedade, depressão, estresse, e que depois foram fazendo os exercícios corretos, como você falou, consistência, foram melhorando, tendo resultados muito positivos? Tati, eu posso te afirmar que 90% das pessoas que estão aqui no estúdio não gostariam de estar aqui, mas não pelo ambiente estúdio, mas por ser exercício físico. Então eu vou dar 2 exemplos de um cliente que está com a gente há 2 anos. Eu tive, antes de iniciar os treinamentos com ele, eu tive uma conversa com o pai e o pai me fez esse pedido. E hoje ele é um dos clientes mais ativos, treina com a gente 5 vezes por semana, e com níveis de intensidade de entrega nos treinos muito grande. Um outro exemplo é um colaborador que a gente tem aqui, ele passou por um processo depressivo quando ele tinha 15, 16 anos, ele não tinha a intenção de fazer a educação física e foi tão impactante para ele a resposta no exercício físico que ele buscou isso, ele fez educação física, está se formando e ele está cada vez mais se destacando no nosso time. Nossa, que bom. Nós estamos aqui com a Clara. Vem comigo aqui, Guilherme. A Clara está fazendo exercício. Clara, eu não quero interromper, já interrompendo aí seu exercício, né? Conta pra gente, o que você sente quando você vem pra academia? Às vezes a gente não vem nem muito animada, né? Isso é real, a gente sabe disso. Mas e quando você sai da academia, como é que você sente? Então, normalmente é uma luta pra vir, né? Mas eu normalmente treino de noite. Então, é muito bom ir para a academia porque você sai de lá descansado. A gente acha que a gente vai cansar mais, mas a gente cansa, sim, o físico, mas o emocional da gente sai bem mais cansado. Do dia, a gente sai bem mais leve. E você, por exemplo, depois que você começou a fazer exercício, você me falou que nem sempre você fez exercícios, né? Depois que você passou a fazer, você teve mais facilidade para dormir, mais foco nas suas, não sei se você estuda, enfim, né, no seu trabalho. Como é que foi isso para você? É bem melhor, porque a gente acostuma a ter uma rotina muito cansada, uma rotina muito cansativa. Então, quando a gente vai para o treino, a gente acaba descontando tudo. E aí, quando a gente chega em casa, a gente já está bem mais cansado para dormir. Cansado o suficiente para dormir, mas o emocional da gente está descansado e acaba relaxando mais fácil. Maravilha, obrigada. Pode continuar aí a sua malhação. Guilherme, conta pra gente qual é o exercício mais indicado para quem está numa situação aí, como a gente falou, de estresse, ansiedade, depressão. Recentemente saiu uma revisão bibliográfica que até viralizou nas redes sociais, fazendo um comparativo de alguns movimentos, alguns exercícios bem planejados. Corrida, a própria caminhada, que é o início da preparação para a corrida, uma musculação, treinamento funcional, uma yoga. Qual é a intenção, Tati? A partir do momento que você começa, igual é o relato da Clara, reflete muitas pessoas. Pela rotina desgastante, a produtividade sempre alta, faz com que as pessoas procrastinem nisso e não queiram ir para a academia. O que eu dou de exemplo?
Bom, deixa eu voltar aqui, né? O Guilherme estava falando sobre a caminhada, sobre a corrida, né? Trazendo histórias de vida. O João e eu acompanhamos, assim como você. E o João estava trazendo algo que foi levantado pelo Guilherme, que é a questão, por exemplo, às vezes você vai começar a fazer uma atividade física, seja ela qual for, você fala, será que eu sou capaz? E aí isso pode dificultar a adesão à prática da atividade, não é, João? Exatamente. Queria que você explicasse para a gente. É o que a gente chama de percepção de competência. Uhum. A pessoa que acha que não consegue, ela cria uma barreira para ela mesma. Só que isso, na verdade, é uma grande ilusão, porque todos conseguem. O exercício foi feito. Aliás, nós fomos criados para fazer exercício. Exato. Então pode ser que tenha dificuldade em um ou em outro, mas é tudo uma questão de processo. Então, muitas pessoas falam assim, não consigo correr. Como assim não consigo correr, né? Todos nós conseguimos correr. É só uma questão de aprendizado. E aí essa percepção de competência, com o tempo, vai gerando mais adesão ao exercício. Então, é muito importante passar pelas 12 primeiras semanas. Os 3 primeiros meses são os mais desafiadores. Né? Se você conseguir essa consistência nos 3 primeiros meses, depois a coisa tende a ficar mais tranquila. E é maravilhoso. Vamos voltar lá para a academia com o Lepre e com a Tatiana, só para ele concluir o que ele estava falando e para que te inspire. Você que está em casa achando que não pode, pode sim. Pode. Né? E olha as melhorias que vai trazer. Tati? Então, o Guilherme estava falando com a gente aqui sobre os melhores exercícios, né, Guilherme, para que a pessoa que esteja aí num momento, não só em estresse, ansiedade, mas também na correria do dia a dia, que elas possam fazer. Pode continuar aí sua resposta, que cortou lá, mas voltamos aqui com você. Como eu falei anteriormente, saiu um estudo, uma revisão bibliográfica que explodiu nas redes sociais. O que é o interessante hoje, Tati? Fazer trabalhos intervalados, corrida, yoga, musculação, funcional, cardio, e de preferência exercícios moderados a vigorosos. O que seria isso? Grau de intensidade do movimento. Então, cada um tem o seu grau de dificuldade, cada um precisa de um atendimento exclusivo para realmente saber se é moderado ou se é vigoroso. Maravilha, atendimento personalizado, né? Então voltamos com você aí no estúdio, Mônica. Muito obrigada, Tatiana. Leve meu abraço apertado ao Lepre, que sempre nos atende aqui. Um grande abraço para ele. Volto com o João Elias, que é fisiologista, e comentando também junto com a gente a respeito dessa pesquisa e essa relação dos exercícios no tratamento contra a depressão. E aí eu te pergunto agora, João, e para aquelas pessoas que têm algum tipo, vamos dizer assim, de limitação, como é que fica? Então, aí nesse caso o melhor é procurar um profissional, que o profissional vai saber adequar o que aquela pessoa tem condição de realizar. Não existe uma restrição absoluta ao exercício, assim. Aquela condição que a pessoa não pode fazer nada. Até tem, mas é muito raro. Hoje em dia, você vai no médico, ele já tem a plaquinha lá, escrita em cima. Você faz exercício, né? Qualquer tipo de médico hoje já pergunta isso, porque realmente é algo que faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa natureza. É necessário. Só para a gente fechar, para as mulheres e para os homens, a gente está no Novembro Azul, você inclusive está aí com a cor do mês, né? O start, né? Você falou das 3 semanas, né? São 12 semanas, 12 semanas. Na verdade, 3 meses. Como é que porque eu conto 1, 2, 3 e vou. E para essas pessoas que ainda estão ali assim, sabe, no quase? Procura um profissional. Se não tiver essa possibilidade, começa com um exercício leve, começa a caminhada, coloca o tênis, coloca a roupa, vai fazer alguma coisa, cria esse hábito. Esse horário é muito importante, esse ritual é muito importante. Colocar um tênis, vou ter um tempo para mim mesmo. É isso que a pessoa precisa ter consciência. E aí vai gradativamente. Progressivamente vai melhorando, vai aumentando a frequência, né? E vai ver os resultados. Exatamente. Você tem uma ideia, a Elvia, que está acompanhando a gente lá no YouTube, ela falou, exercício físico é bom mesmo. Você vai ao dentista, ele manda você caminhar no Parque do Sabiá. Pode seguir o conselho dele, viu? João, muito obrigada, viu, por ter vindo. Prazer te receber, tá? Te admiro muito. Esse é o João Elias, ele que é fisiologista com a gente aqui. Vou para o intervalo.